E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na presença, na verdade o Diogo que está na presença, porque eu estou visitando você, né, Diogo? Legal demais estar aqui, meu amigo. É um prazer tê-lo em nossa companhia aqui, Leandro. Bom, eu sou o Leandro Twin, trabalho como personal trainer online e esse é o Diogo Círico, nutricionista técnico da Growth Suplementos. E hoje a gente veio aqui porque estávamos conversando e determinamos os 6 erros que até os avançados cometem na musculação. Isso é bem legal, né? Acho que vai trazer uma coisa diferente para o pessoal aí. Erros todos nós cometemos. A nossa missão é minimizar os erros cometidos. Bom, os 6 erros que até alguns avançados cometem. Erro número 1, Diogo, associar resultados a pump e dor muscular tardia. O que você tem a dizer sobre isso? Se não doer, não valeu a pena o treino. Eu acho que é uma associação válida em alguns casos. Principalmente nos casos onde o indivíduo já se conhece, onde o indivíduo tem uma boa experiência com o treino e com dieta. Por quê, Leandro? Porque é o seguinte, para eu ter um bom pump muscular durante o treino, basta que eu faça uma refeição rica em carboidratos antes de treinar. Com uma grande quantidade de glicogênio à disposição, eu tenho uma grande capacidade de inserir nutrientes dentro da célula muscular que vão originar um volume muscular maior. Então o pump durante o treino, na verdade, está ligado não somente à qualidade do treino, e sim à quantidade de carboidrato que foi ingerido previamente ao treino. Um outro detalhinho que eu acho que vale a pena inserir agora é também em relação a altas repetições. Aumenta o fluxo sanguíneo. Então se você fizer 4 de 50, você vai ter um grande pump, mas você não vai ter uma hipertrofia em nível significativo porque é um treino de resistência muscular localizado. Então existe uma parte que faz sentido e uma outra parte que tem que se cuidar para avaliar a qualidade do treino. Muito bem, Leandro. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada, mas com cuidado, é a dor muscular de início tardio. A gente consegue encontrar sobre esse assunto na literatura através das siglas DMIT, dor muscular de início tardio. É essa dor que nós sentimos no tecido muscular 24 a 48 horas depois de realizar um treinamento. Essa, na verdade, é uma dor causada por um estresse físico, causada por uma inflamação muscular, que pode ser ocasionado por um bom treinamento físico, pode ser ocasionado por uma sessão de treino intensa, mas pode ser decorrente também de consumo insuficiente de proteína, consumo insuficiente de vitaminas e minerais e também de ácidos graxos essenciais, ômega 6 e ômega 3. Então, às vezes você acredita que o músculo está doendo porque o treino foi forte, mas isso não significa que você fez um bom trabalho. Pode significar que você fez um mau trabalho relacionado à dieta, se a dieta estiver insuficiente. Então, por isso que eu me refiro ao uso dessas ferramentas, em especial por pessoas que têm uma boa experiência, porque o indivíduo precisa saber se o treino dele foi bom ou se esse treino foi ruim. Esse indivíduo também precisa se conhecer, sabendo se a dieta que ele consumiu foi boa ou se a dieta foi insuficiente. Muitas vezes, ao conversar com um indivíduo leigo ou com um indivíduo iniciante, esse indivíduo vai me relatar que sentiu uma grande dor no músculo depois de ter treinado, mas é muito provável que essa dor seja decorrente também da dieta insuficiente. A gente tem que lembrar também que quando a gente faz um movimento ao qual a gente não está acostumado, isso também pode causar uma dor muscular tardia. Novamente eu volto nas altas repetições. Se você fizer agora 5 de 200 numa rosca direta até a falha, você muito provavelmente amanhã vai acordar com o braço ou dali 2 dias, a qual não consegue se mexer, mas novamente não há hipertrofia num nível de qualidade significativo. Então você sentiu essa dor porque fez um movimento diferente. Então cuidado ao associar dor muscular tardia e pump obrigatoriamente a resultados. E muitos fazem isso. Acho que esse foi o número 1, certo? Certo. Número 2, achar que não pode demorar mais que 1 hora no treino, senão estragou tudo. A gente tem que lembrar que a carga de treino tem que ser encarada como semanal. Se a gente pegar um indivíduo a qual ele treinar 3 vezes por semana de 1 hora e o outro que treinar 6 vezes por semana de 30 minutos, a gente tem uma carga de 3 horas semanais. Portanto, afirmar isso, que passou de 1 hora e estragou o treino, é algo que não procede necessariamente. Agora, Diogo, quando eu passo muito de 1 hora de treino, o que começa a acontecer com o meu corpo? O que eu tenho que fazer para controlar isso? Na grande maioria dos casos, o indivíduo acaba tendo uma redução no desempenho atlético decorrente da energia insuficiente. Quer dizer o seguinte,
O meu organismo possui reservas energéticas. Eu tenho a glicemia sanguínea, que são os carboidratos que ficam circulando através do sangue. Eu tenho o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, que me servem como reservas energéticas. Com o passar do tempo, com a realização do treinamento, da sessão de treino, eu tenho uma depressão dessas reservas. Como consequência, eu tenho uma queda no meu desempenho. Para eu poder manter o meu desempenho atlético durante uma sessão de treino longa, eu preciso fornecer nutrientes. Nesse caso, nada mais justo do que glicose e aminoácidos. Eu me refiro, neste caso, aos BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, são os aminoácidos utilizados em maior concentração pelo tecido muscular durante os movimentos de contração e relaxamento. Então, se você tem uma sessão de treino longa, se essa sessão de treino foi programada junto com um professor de educação física, quer dizer, se nós temos a certeza de que essa sessão de treino é longa, mas é eficiente, então nós podemos e devemos abrir mão de energia durante o treino, ou o consumo de energia intratreino. E eu me refiro, neste caso, à maltodextrina e aos BCAAs, que seriam as vias energéticas mais coerentes. Número 3. Acreditar de mais ou de menos em suplementos e nos resultados que podem ser obtidos. Leandro, eu como nutricionista vejo uma série de exageros e uma série de incoerências na busca da suplementação, principalmente por indivíduos leigos. Você como professor de educação física, você encontra muitos alunos endeusando os suplementos? Sim, bastante. Então, alguns deles caem naquilo. Se não tiver como eu tomar whey no pós-treino ou um pré-treino específico, nem adianta treinar, né? A gente sabe que não procede. O suplemento é um alimento muito nutricionalmente rico e específico, mas a gente não pode se esquecer de que há como ter resultados sem nenhum tipo de suplemento. Então, estimar demais eles, eu acredito que seja um mau caminho. Também temos o outro lado, né? A qual o pessoal coloca suplemento como absolutamente inútil. Não, nenhum suplemento vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E aí o indivíduo se complica de algumas formas. Como seriam essas formas, Diogo? Eu acho que nenhum tipo de extremismo é vantajoso, né? Nem em excesso e também nem subestimando os suplementos. De fato, os suplementos e os alimentos possuem a mesma essência, que é o fornecimento de nutrientes. Tanto alimentos quanto suplementos fornecem nutrientes e o nosso organismo utiliza tais nutrientes como combustível, de acordo com a necessidade, e não de acordo com a oferta. E por que eu digo isso, Leandro? Necessidade e oferta. Porque muitas das vezes eu encontro pessoas nos procurando aqui na Growth, querendo saber, por exemplo, qual que é o whey mais forte, qual seria o BCA mais forte. Na verdade, não existe suplemento nem mais forte nem mais fraco. Os suplementos nos fornecem nutrientes e a minha missão enquanto consumidor, enquanto praticante de atividade física, é encontrar as necessidades nutricionais do meu organismo. Como consequência, eu vou conseguir encontrar o produto mais adequado à minha necessidade, que será aquele produto que me fornece os nutrientes que estão faltando ou aqueles nutrientes que ficaram insuficientes na dieta. Como, por exemplo, eu poderia citar aqui um multivitamínico. O multivitamínico pode ser um suplemento totalmente desnecessário, ou pode ser uma grande estratégia para que eu consiga consumir a quantidade adequada de vitaminas e minerais. O fato é que nos dias de hoje, os alimentos vegetais, que são aqueles mais ricos em vitaminas e minerais, muitas vezes acabam sendo omitidos dentro da dieta, por conta de falta de tempo, falta de oferta, é um item caro na dieta, pouco prático. Os motivos que me levam a não consumir vegetais de forma adequada são inúmeros, mas o que eu vou ter de malefício decorrente desse consumo insuficiente das vitaminas e minerais é fato, vai acontecer. Então, se você tem uma dieta deficiente em vitaminas e minerais, um multivitamínico seria muito bem recomendado. Agora, se você não consegue bater a quantidade de proteínas ao longo do dia, um suplemento proteico, que seja albumina, seja Rice Protein, seja PA Protein, seja Whey Protein, será sim muito bem-vindo. Assim como pessoas que não conseguem fazer uma refeição sólida, de boa qualidade, imediato ao final do treino, podem lançar mão da suplementação proteica, o Whey seria o caso mais clássico, sem nenhum problema. Esse suplemento não estará fazendo com que o indivíduo consiga mais do que ele conseguiria naturalmente, mas o suplemento viabiliza a obtenção de 100% da sua capacidade natural. Então quer dizer, eu vou utilizar estratégias para que eu consiga render os meus 100% e não posso acreditar que os suplementos vão fazer com que eu renda mais do que 100%, a menos
com exceção dos suplementos que são tidos como recursos ergogênicos, nesse caso, especificamente creatina e cafeína. Com o consumo da creatina e cafeína, eu tenho um desempenho aprimorado, eu tenho uma capacidade aumentada em relação à minha capacidade natural. Então, a cafeína ela é um excelente estimulante, ela aumenta a força do indivíduo, ela reduz a percepção subjetiva do esforço, assim como a creatina, que também aumenta a força muscular e o volume muscular. Então são dois elementos que podem ser tidos como especiais dentro da suplementação. Já o restante da suplementação nem devemos endeusar, não devemos menosprezar, porque são, na verdade, complementos, estratégias dentro da dieta. Número 4. A pessoa se machuca e deixa de treinar tudo. Isso é um erro bastante comum, mesmo em avançados, né? Então, por exemplo, acontece uma lesão de deltoide, de ombro, e a pessoa deixa de treinar absolutamente tudo, né? Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque a gente pode aproveitar desse momento, infeliz eu sei, mas para focar na nossa recuperação e continuar fazendo exercícios que forem compatíveis, que não atrapalhem a recuperação da mesma. Então eu vou dar um exemplo muito clássico. As pessoas machucam às vezes os deltoides. E aí, por sua vez, deixam de treinar tudo. Não, você pode ir para a academia e continuar fazendo aeróbicos e membros inferiores, certo? Ah, mas eu vou para a academia só para fazer membros inferiores? Sim, com certeza, porque você vai adiantar esse processo. Normalmente os homens, né, isso é muito comum, têm os membros inferiores deficientes. Então podem aproveitar desse momento para melhorar um pouco mesmo. Agora, não, os meus membros inferiores já são bons, né? Legal, pois deixe-os melhor ainda. E dali 2 meses, quando você puder retornar às atividades nos membros superiores, a gente dá um foco maior nos membros superiores e deixa os inferiores um pouquinho de lado, porque os inferiores estão um pouquinho na frente. Então a gente adianta uma etapa e volta e foca só a parte superior, né? E no final das contas não vai dar no mesmo, mas vai ser muito melhor do que ter parado de treinar tudo. Então, tenha isso em mente. Uma outra coisa que a gente pode acrescentar aqui, acontece muito. Ah, eu machuquei e eu não consigo fazer nenhum supino e nenhum crucifixo. Eu só consigo fazer o pec deck, né? Então, eu vou parar de treinar peito. Não, faça só o pec deck. Leandro, mas eu vou fazer 12 séries só de pec deck? Sim, não tem problema nenhum. Eu vou ter uma baixa variabilidade de exercício, não vai ficar tão legal treinar, eu não vou recrutar a parte superior como eu precisaria recrutar, concordo totalmente, mas ainda assim muito superior do que não treinar nada e perder massa muscular nessa região. Então, limite-se aos exercícios que você consegue fazer e os explore enquanto você faz a recuperação da lesão. Muito bem. Eu gostaria só de fazer um comentário, Leandro. Manter-se dentro de uma rotina é talvez uma das melhores formas de você continuar o trabalho depois que tiver recuperado dessa lesão. Uma vez eu tive a oportunidade de encontrar o Eduardo Correia em um aeroporto. E aí a gente estava comentando, eu perguntando para ele, tietando, né? Como fã dele, estava tietando. E ele comentou comigo que em uma das lesões do ombro dele, ele manteve-se dentro da rotina de ir todos os dias à academia só para que essa rotina viesse a ajudar na questão emocional. Mantendo-se dentro da rotina de ir todos os dias para a academia, ele se sentia mais motivado. E eu acho que acontece isso com a maioria da população. Comigo é muito frequente isso. Se eu deixo de ir um dia na academia, o dia seguinte já é mais difícil do que deveria. Então assim, eu acredito que quando você está lesionado também, não deixe de manter-se na rotina, porque na volta pode ser mais trabalhoso. Como dica número 6, eu poderia dizer: não treinar porque não vai fazer dieta. Quer dizer, vincular ou deixar condicionado realizar os 2 trabalhos ou nenhum trabalho é pouco producente ou é contraproducente. Volta naquilo dos extremismos, né? Então, se você tem condição de ir para a academia no dia de hoje, mas não teve condição de fazer uma boa dieta, não se preocupe, você fez o melhor que você poderia. Agora, se você não pode fazer uma boa dieta e assim ainda escolhe não ir para a academia, sabe que você fez um mau trabalho, você fez uma má escolha. Você não precisa e não deve ser extremista, nem tanto 80 e nem tanto 8, né? Nem 8 nem 80. Então, se você tem condição de fazer uma boa dieta no dia, mas não tem condição de treinar, não tem problema, você fez um bom trabalho. Bom, pessoal, esses são alguns, né, erros
que até avançados cometem. Você aí comete ou cometia algum desses e agora vai deixar de cometer? Por favor, escreva aqui nos comentários, vamos enriquecer. Leandro, tem um outro erro. Diogo, você esqueceu de falar aquele erro. Escreva aqui nos comentários. E acho que pedir uma interação é sempre bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Se você não gostou também, negative e coloque o porquê, coloque o que você quer ver eu e o Diogo falando. Será um prazer poder responder vocês. Certo, Diogo? Leandro? É isso? É isso por enquanto, gente. Valeu, um abraço e até a próxima. Um abraço, gente. Boas refeições e bons treinos.